Josué capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Oron de Baixo. Então ia até Gézer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras da tribo de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote e Adar, até Bet-Oron de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanat e Siló, e passava além dela a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gézer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué capítulo 17. As terras da tribo de Manassés do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bassã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Basã no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Aser até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo às suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Aser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral. Endor, Taanac, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram.
Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco. E todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Pecado e castigo. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm a coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as mulheres deles para outros homens, e as suas terras para novos donos. Porque todos, importantes ou humildes, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância, e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o lavrador ajunta suas colheitas. Mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor, nosso Deus, nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor, estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A tristeza de Jeremias por causa do povo. A minha tristeza não pode ser curada. O meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? O Evangelho de Mateus, capítulo 22. A festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto.
Trouxeram uma moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. E daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Salmo 148. Louvor universal a Deus, o Senhor. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia!